Fala rapaziada, beleza? J2W de volta na área aí, depois de ficar um tempo afastado, né? Parar com grupos, enfim, né? A gente volta aí, eu tirei um tempo para me focar em outras coisas, né? E acabou nascendo nesse período aí esse novo indicador, tá? É um indicador totalmente novo, com cálculos totalmente novos, totalmente diferente daquele outro que nós vínhamos trabalhando aí. O que que eu vejo de diferença nele? Ele é muito mais reativo, né? Ele é muito mais rápido, muito mais responsivo, né? Responde melhor e muito mais preciso, tá certo? Né? Nesse indicador eu fiz questão de desenvolver um display, tá? Onde fica mais fácil as análises, né? Para estar tentando facilitar. E aí eu coloco algumas indicações nele, né? Mas antes da gente seguir, já deixa seu like aí, né? Me segue aí no Telegram, tá certo? E, aliás, no Telegram não, desculpa, no Instagram, né? No Telegram eu acabei fechando o grupo ali, mas enfim, né? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, tá? Quem viu no meu story ontem, né? Hoje é dia 6/3, viu que ontem à noite ali eu postei algo sobre a fraqueza do dólar, né? E realmente, né? O dólar foi um dos mais fracos à noite, tá? Eu tenho aqui, né? O resultado aqui, ó. A gente pode ver, né, que ficou aqui entre dólar, JPY e o euro, tá? O euro sendo o mais fraco da noite ali, né? Mas o USD estava dentro do que eu falei ontem, tá? Então, agora vamos fazer a análise junto ali, tá? Esse foi o resultado, né? Então eu tirei esse print hoje de manhã, né? Mas vamos fazer a análise, tá? Do indicador de ontem, tá? Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui como ficou, né? Estou usando aqui o H2, deixa eu apagar essas linhas aqui, que eram linhas que eu estava fazendo teste, enfim. Mas é esse aí o indicador, tá? Essa é a cara dele, né? Um pouco diferente do outro em termos de mais agressividade nas linhas, tá? Não suavizo, né? Até para ele ser mais rápido também, né? Uma parametrização diferente do outro, então ele vem com mais parâmetros, né? Maior calibração, enfim, né? Vem com algumas opções de média, né? Mas essa aqui é a melhor configuração que eu encontrei para ele aí, tá certo? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, né? Sobre o indicador, tá? Então aqui a gente vai ter, né? O SPPF aqui é o valor, né? De variação do último candle, tá? Né? A gente tem o candle em formação, né? E tem o último candle fechado. Então esse é o valor do último candle fechado. Esse, né, é a variação do penúltimo candle fechado, tá? Essa é a variação do penúltimo candle fechado. E aí aqui a gente fala de momento, né? A gente fala aqui de força, tá? Qual que é a força, né? Qual que é a força desse movimento, tá? A gente vê aqui, ó, né? Vamos lá, ó. Esse aqui, ó, é o candle que está em formação, né? É o candle que não fechou ainda. E esse outro aqui, ponto, é o candle que já foi fechado, né? Então a gente vê, ó, certo? A gente vê algumas coisas aqui. Então veja que o momento, né? Aqui ele fala muito também, tá? Sobre a força, certo? A gente vê aqui que em termos de momento aqui o NZD ele foi bem mais forte, né? O JPY muito fraco, enfim, né? O CO aqui é como está a correlação entre as moedas, tá? Então assim, o que que ele fala? Ele fala o percentual, né, em que aquela moeda ela tá mais forte do que todas as outras, tá? É isso que ele fala aqui. O CLS, né? O CLS é somente o direcional, tá? Então se ele está em 3, ele está em distribuição, em 3 e em 0, né? Em 0 ele está caindo, distribuição, em 3 está subindo, distribuição. Em 2 é uma correção de alta e 1 é correção de baixa, tá? Aqui
um nível de confiabilidade, tá? Quanto mais próximo de um, né? Quer dizer que não é confiável, tá? Né? Então a gente, por exemplo, nesse caso aqui o NZD não está muito confiável, enfim, né? Todos os outros muito perto de um aí, mas o NZD pior nesse caso, tá? Confesso que eu não olho muito para essa coluna não, tá? HL aqui é o quanto ele está forte na tendência, tá? Veja que o CAD aqui, né, ele está muito forte na tendência. E se a gente olhar aqui pro indicador, a gente vai ver, né, ó, que o CAD veio muito forte aqui, ó, nessa tendência, tá? O CHF é a mesma coisa e o euro também na parte de queda, né, de baixa, enfim, tá? Esse outro aqui é interessante. Essa coluna aqui, ela é muito interessante, tá? Ela fala para mim o seguinte: o quanto de desvio, né? Aquela moeda ela tá longe da média, tá? Da média que a gente calcula ali por aqueles parâmetros, tá? Então, né? Acima de 1,5 eu já fico atento, tá? A uma possível reversão e ah, abaixo de 1,5 também, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, né? A gente vê que o CAD tá acima, né? Tá com 1,5, então ele já tá bem lá em cima, tá? Tem que ficar esperto com ele com relação à força. Ó, o CHF é a mesma coisa, né? O, o USD, olha, a mesma coisa, né? Vê que ele tá bastante esticado aqui, a queda dele foi bastante esticada, né? Hoje foi dia de payroll. E o JPY, né? Mais ainda, olha só, -4, então tá muito longe da média, tá? Uma coisa interessante nesse novo indicador é que ele dá alguns sinais de possíveis reversões, tá? Olha só que interessante, né? Ó, ele tava, né? O candle anterior ele foi negativo, o próximo foi positivo e ele tá com um momento positivo. Então, né? Nesse momento aqui, o Audi tava forte, tá? Tava forte, uma possível reversão para força, né? Na verdade, isso ocorreu antes também aqui, é que a gente não consegue voltar o indicador para ver isso, né? Mas é mais ou menos, né, nesse sentido aqui em que ele mostra para nós essa reversão, né? A mesma coisa aqui, ó, JPY, né? Ah, ele está muito fraco, ok, né? Mas ele está muito longe da média, então, o momento dele está muito forte, né? Só que agora esse momento não é hora de entrar na fraqueza dele, tá? Então a gente entende aí para ficar esperto que ele vem numa possível reversão, tanto ele quanto o dólar, enfim, né? Então assim, basicamente é isso, tá? Agora vamos lá, né? Se você não deixou o like, deixa o like aí então, tá? Vai lá pro Instagram e me segue também. O link tá aí na descrição, tá? Agora vamos para análise aqui, ó. Vamos para análise de quinta-feira à noite, tá? Vocês podem ver aqui, né? Vocês podem ver aqui, ó, que foi 10h30, né? Aliás, 10h50 do dia 5 do 3, tá? Então vamos lá. Quais times que eu tô analisando, tá? Tô analisando H4, H2 e H1. Por que isso, né? Não vou falar aqui agora, mas tem um porquê. E a parametrização de cada um é diferente, né? Tem um detalhe que é diferente aí em cada um. Mas enfim, vamos lá, né? O que o áudio mostrava pra gente aqui, ó, em H4, que é meu time principal? O áudio mostrava o seguinte, ó, o candle, o penúltimo candle, né? Ele foi menos 0, né? Menos 0,067 e o candle, o último candle fechado tá com menos 0,051. Então a gente entende o que aqui, ó, né? E até esse cara aqui aponta, ó, ele começa uma correção de baixa, tá? Ele começa uma correção de baixa, tá? O 1 aqui já está mostrando isso. E o momento dele? O momento dele tá legal, né? Mas ele tá negativo ainda, tá? Mas ele já mostra para mim que ele vai vir numa correção. O NZD, né? O NZD não, ó. O NZD, ele, ó,
tem o candle fechado, tem o último candle fechado, né, menor que o anterior. E o momento dele está forte para queda, tá? Menos 0,68. Tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor, né? Aí agora ficou melhor. O dólar, tá? O dólar, a gente vê que o dólar faz o quê? O dólar começa a fazer uma correção de alta. Olha só, o 2. Né? Então ele estava subindo, ó, 0,059 e agora ele está no 0,0067. Tá com um momento muito fraco. Momento muito fraco. Então aqui o dólar já aponta para a gente uma fraqueza. Né? O dólar aponta para a gente uma fraqueza. O GBP, né, ele tá forte, tá? Olha só, né? Ele tá em 3, já tá. Ah, eu esqueci de falar aqui do Audi, né? Ó, o Audi já tá, ó, né, muito distante da média, né? Como o NZD, só que o NZD ele ainda mostra momento de fraqueza, né? O GBP, olha só, também tá forte, né? Tá um pouco já distante da média. O CHF, ó, o CHF tá forte, ó, tá em 3, tá em expansão, né? Com um momento bacana aí. O CAD, ele começa uma queda, olha só. Olha só o ponto aqui de reversão, né, que a gente fala. Olha só, o CAD vinha, positivo, né? Vinha em força, tá? E aí o último candle foi negativo e o momento ainda está negativo. Aliás, o momento já está negativo, então a possível reversão do CAD para fraqueza também, né? Porém ele já está bastante distante da média, tá? O euro ó, ganhando força, tá? O euro ganhando força, um bom momento, porém já bem distante da média também. Então, né, fica difícil de ir nessas moedas que estão bastante distante da média, né? A não ser que seja para o movimento contrário, certo? Por exemplo aqui, né, o áudio está caindo, certo? Ele já está bastante longe da média, então pode ser que ele venha numa reversão. A mesma coisa o euro, né? O euro tá forte, né? Ele tá forte, mas muito distante da média, né? Ele tá aí 3 ó, de distribuição, porém já está muito distante da média, então pode vir uma reversão. E o JPY fraco, né? Ó, o último candle, né, menor que o anterior, tá? Com um momento considerado fraco também aí, né? Mas em queda e tendo chão para percorrer, né? Porque ele tá na média, ele tem chão para percorrer, tá? E aí a gente vem, né? Vamos refinar isso agora. Aqui foi o macro, né? Então vamos ver como que tá agora no intermediário, tá? Veja que no intermediário, ó, o Audi, né? O Audi já está bem próximo do zero. Então o Audi ele está vindo com força. Olha só, o Audi está vindo com força, né? Foi o que a gente viu aqui em H4, aqui em H2 ele já vem com força, tá? E olha o momento do Audi como é que tá, né? 97. Isso aqui eu deixei passar batido ontem, né? Isso daqui eu deixei passar batido ontem. Mas olha só como que tá aqui o Audi, ó, 97 de momento. Então tá mostrando uma força aí na recuperação, tá? O GBP, né? O GBP, ó, ele tava forte aqui, certo? Olha aqui, ó, ganhando, né? Ele tá em 3. Só que aqui no time intermediário ele já começa a perder força, ó, ele já tá em 2. Então não dá para eu ir na força do GBP. Por enquanto, força do Audi, né? O NZD, olha só, o NZD ele começa a recuperar a força, tá? Ele está em 1, né? Tem um momento bacana e positivo, mas no time maior, né? Ele ainda continua caindo, né? Então assim, ele está diferente do Audi, né? O Audi já está mostrando força aqui, enquanto ele ainda está mostrando fraqueza. Então eu descarto o NZD. Olha o euro, começando a mostrar fraqueza, né? Como a gente viu aqui, ele está bastante fora da média, tá? E o momento dele fraco ainda, né? Então, por isso que eu fiquei fora do euro. O dólar, olha só, o dólar ganhando, né? Ganhando a fraqueza aí, vamos assim dizer, né? Um momento bastante forte, né? Segundo mais forte que o Audi, ó, tá? Segundo mais forte que o Audi.
né? Então, seguindo aqui, né, onde o Audi, aliás, o SD começa a perder força aqui, aqui eu já vejo isso com bastante intensidade, né? Então, a minha opção ontem foi o SD, devido a isso daqui. Eu nem cheguei a ver o Audi, tá? Eu nem cheguei a ver o Audi, confesso para vocês que o meu foco ficou aqui, ó. Mas aí temos o CHF, o CHF ganhando força também, momento fraco, né? Não era a minha opção. O CAD, olha só, o CAD em fraqueza, né? Em fraqueza, ó. O último candle menor que o candle anterior, né? Tá? Então também não dá para ir na força do CAD, né? E o JPY, né? Olha só o JPY, candle anterior, né? O último candle mais fraco que o candle anterior e um momento bastante fraco também, tá? Então o JPY também vinha para fraqueza aí, né? E aqui ele já estava mostrando também, então continua alinhado, tá? Então candidatos aí, né? Candidatos aí. O euro vinha numa correção, então por isso que não foi a minha melhor opção, né? A minha opção foi o USD, tá? Por causa desse momento. Eu vi a fraqueza no JPY também, né? Mas o USD foi a minha opção por causa desse momento, tá? E eu nem vi o momento aqui do Audi. Enfim, foi o USD, né? E aí aqui foi a confirmação, tá? Olha só em H1, né? O Audi ganhando força, né? Bastante forte já. O SD na fraqueza, né? NZD ganhando força, CAD fazendo uma recuperação, ó, né? Começa uma correção, olha o 1 aqui. O JPY também, né? Começando uma, uma correção. E o GBP vindo fraco, o CHF vindo fraco e o euro vindo fraco, tá? Então, dentro, né, do time maior e do menor, dentro do time maior e do intermediário, né, o que mais me chamou a atenção ontem foi o USD, né, o USD aqui alinhou com a minha análise dos outros movimentos e foi a minha opção, foi a fraqueza do USD, tá? Interessante que, né, é lógico, falar que fazer análise do que passou é fácil, né? Mas quem viu o meu story ontem no Instagram viu que eu falei do dólar, tá? E aí eu tenho um outro indicador que eu fiz, que é esse indicador aqui embaixo, né? Em que eu meço a força das moedas das 0 horas que abre a corretora, que é 21 horas aqui no Brasil, até às 9 horas da manhã, né? Ou 6 horas da manhã do Brasil, né? Aqui é 12 horas, mas no Brasil é 9 horas da manhã, tá? Então é que eu meço para ver qual que foi o mais forte e o mais fraco. Eu faço esse acompanhamento aí, tá? E aí hoje pela manhã, né, eu peguei o resultado. O que interessa para nós? Eu peguei esse resultado aqui hoje de manhã. Olha só, o Audi mais forte, né? O CAD segundo mais forte, o NZD terceiro mais forte. O CHF e o GBP ficaram intermediários, né? O USD bastante fraco também, tá? Olha só, né? Menos 0,112%. O JPY foi o segundo mais fraco, né? Menos 0,130 acho que 30 ali por cento, e o euro foi o mais fraco da noite com menos 0,150%, tá? Então análise bastante precisa aí, fácil, né? Mais fácil, tá? Agora, e, e aí o que, que eu vi pela manhã, né? O que, que eu vi pela manhã? O que, que eu vi pela manhã, tá? O H4 aqui, né? Eu acabei meio que descartando ele hoje pela manhã, porque eu ia fazer uma operação mais curta. Então eu olho para H2, tá? O que, que eu olho para H2? Olha só, eu olho para H2 o seguinte, ó. Eu fiz uma entrada no Audi JPY venda, né? O que, que eu vi? O JPY. Olha só, o último candle
maior, né, que o penúltimo candle. Então, JPY recuperando força, tá? Recuperando força, certo? Em 1, começando a correção. E o Audi também, ó, o último candle menor que o candle anterior, tá? Bastante, né? 1,5 longe da média. Então, eu falei, o, o Audi vai vir numa correção agora para queda e o JPY para alta. E eu entrei no JPY, no Audi JPY vendido, e também postei a operação lá no Instagram, tá? A confirmação estava na H1, ó, Audi subindo, né, em 3, Audi subindo, momento bom, JPY, aliás, o Audi era fraqueza, né? Então assim, aqui era o último candle fechado, certo? Que foi 6,21, então foi o candle da 5 a 6, isso daqui, tá? Isso aqui foi o candle da 5 a 6, né? Mas a minha entrada se baseou aqui. E aí o JPY ganhando força, ó, um pouquinho, mas ganhando força, momento bastante forte positivo, olha isso daqui, né? Dele positivo e do euro negativo ainda, né? Mas como eu quis pegar reversão, né, oposta de cada moeda, então eu acabei indo, né, na força do JPY aí contra a fraqueza do Audi. E deu muito bom, tá? E deu muito bom, né? Se você vê também, olha só, né, o CHF aqui, ó, ele começa uma reversão, né? Ó, ele está em 3, né? Então ele saiu debaixo do zero, foi para cima do zero, um bom momento, ó, 0.034, tá? 0.034 aqui o CHF, então mostrava força aqui já contra, né? Contra uma outra moeda que mostrava fraqueza aqui, olha só o dólar, né? O dólar mostrando bastante fraqueza hoje pela manhã, tá? O CAD já mostrando fraqueza também, né? Isso aqui, olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. 6h21 da manhã do dia 6/3, né? Que é o dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo aqui agora, tá? E aí dá da gente ver o resultado dessa operação, né? Se eu tivesse feito essa operação aqui, por exemplo, força no CHF, que tá num momento bacana aqui, né? Contra todas as outras, olha só que teria dado aqui, né? Ó, a gente tá aqui, tá no H2, né? Então olha aqui, ó, essa operação foi 6 da manhã aqui do Brasil, né? Essa análise. Então é 9 da manhã, é 9 da manhã aqui no 9 da manhã aqui no MetaTrader, né? Só que aqui como eu tô no gráfico aqui de 2 horas, então vai dar 8. Mas deixa eu colocar aqui no H1, né? Então olha aqui, ó, 9 horas, tá? 9 horas, né? Olha só, o Audi, o CAD, desculpa, né? Olha aqui, ó, o Audi caiu, né? Que foi o que eu falei, a reversão do Audi, tá? O Audi cai, certo? O JPY, né? Que foi 6,20 que eu fiz a operação, foi bem aqui nesse horário, ó. O JPY sobe, então eu peguei essa reversão aqui, né? Nesse momento ainda o CAD e o dólar tava forte, tá? Isso em H1, né? Em H2 aqui, ó, também, né? E olha só o CHF aqui, ó, né? O CHF também explodiu aí, ó, explodiu para alta, né? O dólar, veja que acabou fazendo uma reversão, né? O CAD continuou forte, junto com o CHF e as outras moedas em queda aí, tá? Então essa foi a análise aqui de manhã, né? Eu não entrei em portfólio na manhã, mas eu vi a reversão do Audi JPY, entrei só nesse par, né? Mas teria dado bom aí o, o CHF, né? O CHF teria dado muito bom aí a força do CHF contra todas as outras moedas, certo? Então é isso daí, né? Novo indicador, novo sistema de análise, né? Bem mais fácil, bem mais simples, bem mais responsivo, preciso, tá?
bem mais responsivo, preciso. Então é isso, galera. Tá? É isso aí. Deixa o like aí, curte, compartilha esse vídeo aí, porque, cara, tá muito, tá muito fera esse indicador aqui. Muito fera, tá? Quem quiser aí, me segue lá no Instagram, tá? Me segue lá no Instagram. Eu posso fornecer um indicador aí para 7 dias aí de teste, né? E aí, se gostar, a gente conversa depois. Beleza, pessoal? É isso aí então. Um grande abraço, um grande beijo e fiquem com Deus. Fui.